Vamos abrir a Bíblia, queridos, sem perda de tempo. Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 4. Nós estaremos lendo alguns versículos neste texto, do capítulo 4 de João, para assim meditarmos nesta noite. Aleluia. Nós vamos ler, irmãos, do versículo 19 até o versículo de número 24. Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo 19 ao 24, em nome do Senhor. Estou feliz, muito alegre em poder estar nesta noite junto aos irmãos. Saí um pouquinho mais cedo do meu serviço, consegui chegar à hora da oração e, portanto, cultuar junto com os irmãos, louvando ao Senhor, adorando a Ele. Isso é muito bom, irmãos. É tão ruim, ainda que também somos gratos, né? Pois Deus é que dá a oportunidade, mas é tão ruim quando a gente chega já no momento da palavra e não participa e não sente, digamos assim, o ambiente do culto, do louvor, da adoração. Então estou muito alegre nesta noite de ter esta condição do Senhor estar aqui com os irmãos desde o início para prestarmos culto a Deus. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 19, quem achou, diga amém. Amém. Está escrito assim, irmãos, até o 24. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém, a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Vamos orar, queridos, mediante a leitura. Vamos pedir ao Senhor que continue falando conosco, no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Meu Deus, eu te sou grato por estar aqui nesta noite. Alegre estou, meu Deus, também por ver cada um, Senhor, dos meus irmãos e irmãs nesta noite, pelos louvores que lhe foram prestados, ó Deus, com tanta alegria, Senhor. Oh, Tu és digno, Senhor, da nossa adoração. Tu és digno, meu Deus, do melhor do nosso ser, porque não há outro além de Ti, não há outro igual a Ti. Deus, neste momento eu quero pedir ao Senhor que continue falando conosco, Pai. Usa-me, Senhor, neste momento, através da ministração da Tua palavra. Dá-me, Senhor, a Tua graça no abrir da minha boca. E segundo, ó Deus, aquilo que o Senhor colocar ao meu coração, aleluia, que o Senhor, ó Deus, venha falar para cada coração nesta noite, de forma, ó Deus, que nós possamos sair daqui todos melhor, meu Deus, do que a forma com que entramos. Seja sobre mim, ó Deus, a Tua autoridade no abrir da minha boca, e que o Teu Espírito Santo possa conduzir e direcionar cada palavra, Senhor, ao mais íntimo, Senhor, desta vida que aqui está, e que a Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, aleluia, ela possa penetrar no nosso coração, e que
nós possamos, ó Deus, não endurecê-lo, mas quebrantá-lo diante do Senhor, e assim recebermos a tua bênção pela ministração da tua palavra. Esta é, meu Deus, a minha oração, em o nome de Jesus Cristo, em o nome do Senhor. Amém e graças a Deus. Aleluia. Podemos assentar, queridos, em nome do Senhor. Eu quero nesta noite convidá-los para, através deste texto, ou a partir dele, falarmos sobre 3 verdades sobre a adoração. 3 verdades sobre o culto ao Senhor. No texto que lemos, e diga-se, bem conhecido, a mulher samaritana vai se aproximar de Jesus com uma indagação, com uma dúvida, com um questionamento dentro de si a respeito de onde, de qual o lugar correto ou devido para se adorar ao Senhor. E Jesus vai aproveitar esta dúvida, esta indagação que havia dentro do coração da mulher samaritana, para lhe ensinar 3 verdades sobre a adoração. Pois, na verdade, aquela mulher, como o texto mesmo diz, quando Jesus vai dizer a ela que eles não sabem o que adoram, aquela mulher, bem como os demais samaritanos, não compreendiam sobre a adoração, não entendiam corretamente sobre a adoração, sobre o culto ao Senhor. E Jesus vai aproveitar a sua dúvida, a indagação que havia dentro dela, para lhe ensinar estas verdades que nesta noite, sendo, irmãos, um culto de doutrina, culto de ensinamento bíblico, eu quero também compartilhar com vocês, assim como Deus colocou no meu coração. A primeira verdade que Jesus vai ensinar àquela mulher, e que nós vamos perceber no versículo 20, a respeito da adoração, é que a adoração, não é uma questão de onde. Na adoração, a questão não é o lugar, não é o local. No versículo 20, Jesus vai dizer, ou melhor, a mulher vai dizer: nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E Jesus vai responder a ela dizendo: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Jesus está ensinando aquela mulher, quando diz a hora vem, e na verdade já chegou, mais à frente Jesus vai usar essa expressão, que não importará o lugar. Na adoração não é o lugar, o local ou onde. E Jesus vai reafirmar isto naquela passagem tão conhecida de Mateus, capítulo 18, versículo 20, onde Jesus vai dizer: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome,
aí estou eu no meio deles. Onde estiver, ou seja, não é uma questão de onde, não é uma questão de lugar. A adoração ao Senhor não está e nem estará restrita a lugar algum, mas aonde estivermos adorando a Ele, Ele estará presente em nós. Quer seja na sua casa, no templo, como nesta noite estamos, quer seja na casa de um irmão, quer seja nas ruas, aonde estivermos adorando a Ele, ali está o Senhor conosco. Portanto, primeira verdade sobre a adoração que Jesus vai ensinar àquela mulher, que a adoração não é uma questão de onde, e que, portanto, onde quer que estejamos, devemos adorar ao Senhor com reverência, com temor, entendendo que também Deus ali se faz presente. Segunda verdade que Jesus ele vai ensinar àquela mulher, que a adoração, não sendo uma questão de onde, é porém uma questão de quem. A adoração não é uma questão de onde, de lugar, mas é uma questão de quem. E aqui estamos falando, irmãos, da adoração aceitável a Deus. Obviamente, porque aquela que não é aceitável pelo Senhor, e vamos falar mais à frente, nem é adoração. Não se pode chamar de adoração. Se não é aceitável por Deus, logo não é adoração. É qualquer outra coisa. Show, performance, mas não adoração. Então a adoração é uma questão de quem? Jesus vai ensinar esta segunda verdade. Veja o versículo 23. Porém, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores. Veja que Jesus ele vai falar aqui sobre quem? Ensinando àquela mulher samaritana em cima da dúvida que havia no seu coração sobre a adoração, falando e ensinando que não é uma questão de onde. Jesus vai ensinar que é uma questão de quem? Quando ele diz os verdadeiros adoradores. E no mesmo versículo, mais à frente, versículo 23, ele vai dizer: porque o Pai procura os tais. Deus não procura adoração. Deus procura adorador. Deus não procura louvores. Deus procura aquele que o louva. Ainda que não tem como separar um de outro, não é verdade? Não se separa a adoração do adorador, mas Deus não está procurando adoração. O homem sim procura adoração. O homem procura homenagem. Deus procura adorador. Porque para Deus a adoração pode ser humilde, mas se for para Ele, se for de um verdadeiro adorador, aleluia, Ele se agrada e recebe a adoração dessa. Ele vai ensinar então, segunda verdade, que a adoração é uma questão de quem? Deus, na adoração, observa quem está adorando, de forma que aquele que se achegar diante do Senhor para adorar, não for aceito por Deus. E quando alguém não é aceito por Deus?
Quando Deus não aceita alguém diante dele, a Bíblia é bem clara que vai nos dizer que a única coisa que faz separação entre Deus e o homem chama-se iniquidade, pecado. Deus não aceita aquele que chega diante dele para adorá-lo, estando em pecado. Não importa se é no templo, não importa se é na casa, na rua, Deus olha quem? Deus olha para o adorador. Deus olha para aquele que está se aproximando para oferecer a adoração. E se este não for aceitável diante de Deus, se este estiver em pecado diante do Senhor, Deus não o aceitará. E não o aceitando, consequentemente, Deus não aceitará também a sua adoração. Veja no último livro do Velho Testamento, se você quiser acompanhar comigo, Malaquias, capítulo de número 1, versículo de número 10. Malaquias, capítulo de número 1, versículo de número 10, está escrito assim: quem há também entre vós que feche as portas por nada e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei oferta da vossa mão. Se Deus não se agradar de quem está lhe aproximando, também não receberá a oferta deste. Por mais que esta seja certa, por mais que esta esteja correta, ao olhar para mim e para você, se Deus não se agradar de nós, não adianta. Não adianta entrarmos à casa do Senhor com um louvor bem entoado, afinadinho, e o Paulo Vitório fica até alegre, que vai ser fácil tocar. Mas se a minha vida não estiver agradável ao Senhor, o louvor entoado, afinadinho, será agradável a você, ao Paulo Vitório, mas Deus não receberá. E aí, irmãos, o que adianta isso? O que adianta reunirmos, quem sabe de uma forma bela, perfeita, externamente, se contudo nada daquilo está sendo aceito por Deus? Sempre quando eu falo deste assunto, eu gosto de usar para exemplificar isto, aquela passagem de Gênesis capítulo 4, que fala sobre Caim e Abel. Gênesis capítulo 4, versículo 4 a seguir vai dizer assim: Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e se agradou o Senhor de Abel e de sua oferta. E se agradou o Senhor de Abel e de sua oferta. Primeiro Deus olha para Abel e agrada-se de Abel, e aí consequentemente Deus vai receber a oferta de Abel. Mas o texto continua, versículo 5: mas de Caim e da sua oferta não se agradou.
Aí Deus olha para Caim, e Deus não se agrada de Caim. E não se agradando de Caim, Deus também não recebe a sua oferta. Segunda verdade, a adoração é uma questão de quem. Deus vai usar o profeta Isaías, e logo no seu primeiro capítulo, ou no primeiro capítulo do seu livro, Isaías vai começar a repreender o povo. Isaías vai começar a falar duramente contra o povo, pois Deus não estava se agradando do povo, e não se agradando do povo, Deus não estava consequentemente também recebendo a sua adoração. Isaías capítulo 1, versículo 14, está escrito assim, se você quiser acompanhar: as vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas e eu estou cansado de as suportar. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. No versículo 13, Deus vai dizer assim: olha, não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as luas novas, os sábados e as convocações das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Deus não estava recebendo nada daquela adoração que o povo nos tempos de Isaías estava prestando ao Senhor. Deus não estava se agradando de nenhuma daquelas adorações, daquelas solenidades, e Deus vai dizer por quê? Porque havia iniquidade, porque as mãos deles estavam cheias de sangue, de forma que Deus não estava suportando mais aquilo, porque na adoração importa o quem, e neste caso, quem estava adorando não estava agradando ao Senhor, mas Deus falara por através de Isaías, Deus falara através de Malaquias, Deus falara através de Ageu. Ageu vai usar uma expressão dizendo: afasta de mim o intérprito dos teus louvores. Deus vai usar os seus profetas para falar duramente contra eles, mas no mesmo livro de Isaías nós vamos compreender o porquê que Deus estava falando, ao invés de já exercer sobre eles o juízo por causa da profanação, da desonra. Deus estava falando, e vai dizer o profeta Isaías, versículo 16 do capítulo 1: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e ergui-me, diz o Senhor dos exércitos. Queridos, Deus está falando duramente ao povo através dos seus profetas, porque Deus estava querendo um conserto, um arrependimento, porque na adoração não há uma questão de onde, mas de quem. E se quem vem adorar ao Senhor não lhe é agradável, Deus não lança fora sem antes chamá-lo para se consertar, para se reparar, a fim de que seja aceito e a sua adoração também. Oh, este é o Deus que nós servimos, um
Deus, que quando nós, queridos, quem sabe, insistimos em entrar diante dEle, em se colocar diante dEle no culto, na adoração, de forma indevida, não vai nos lançar fora, mas vai sempre usar alguém para falar conosco, a fim de que nós possamos, ouvindo a sua voz, nos arrepender e converter, e assim sermos aceitos por Ele. Deus está interessado na minha e na tua vida, irmãos. É por isso que Jesus vai ensinar dizendo: olha, quando trouxeres a tua oferta diante do altar, lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta, vai ao teu irmão e reconcilia-te primeiro com ele, depois vem e oferece a tua oferta. Porque isso, irmãos, porque Deus não está interessado na oferta em si, mas Deus está interessado naquele que está ofertando. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que se eu digo que amo ao Senhor, mas aborreço o meu irmão, sou mentiroso. Porque como posso amar a Deus quem não vejo, se eu não amo ao meu irmão ao qual eu vejo? Para adorar a Deus, precisamos estar agradavelmente diante dEle, para sermos aceitos por Ele. Por isso Paulo, irmãos, vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É no nosso culto que principalmente deve ser colocado diante do Senhor, é a nossa própria vida diante de Deus. Terceira verdade. Então perceba, a primeira verdade: a adoração não é uma questão de onde. Segunda verdade: a adoração não é, ou melhor, é uma questão de quem. Deus olha para o adorador. Mas a terceira verdade que Jesus vai ensinar neste texto do Evangelho de João, capítulo 4, ainda no versículo 23, Jesus vai dizer: porém a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Terceira verdade, irmão, sobre a adoração. A adoração é também uma questão de como. Então vamos lá, para ficar bem registrado: a adoração não é uma questão de onde, primeiramente, mas sim uma questão de quem, segundo a verdade, e de como, terceira verdade. Porque nós não podemos adorar a Deus de qualquer forma. Não podemos adorar a Deus de qualquer jeito. Deus requer. Deus nos ensina como deve ser a nossa adoração. De forma que se o adorador não é aceito, a adoração também é aceita. Ainda que como a forma certa. Mas se o adorador for aceito, mas a adoração não for como Deus espera, como Deus nos ensinou pela sua palavra, também essa adoração não será aceita. Portanto, a adoração é também uma questão de como. E Jesus vai dizer que deve ser em espírito. E quando ele diz em espírito, ele está dizendo deve ser de todo o ser, de todo o coração, de toda a alma. Na expressão da adoração em espírito,
está dizendo uma adoração além do exterior, mas uma adoração de todo o espírito, alma e corpo. Isto é uma adoração em espírito, é uma adoração com o coração, de forma que se o adorador é aceitável por Deus, de forma que se Deus olhar para mim e se agradar de mim, mas no entanto a minha adoração não passar de vãs repetições, não passar de uma adoração da boca para fora, essa adoração, ainda que eu esteja sendo aceitável diante do Senhor, ainda que Deus olhando para a minha vida tenha se agradado de mim, a adoração de boca para fora, a adoração que não é em espírito, ela não será aceita por Deus. Jesus acusa os escribas e fariseus nisso, apesar de que estes também não estavam agradando ao Senhor, não estavam sendo aceitos por Deus, mas Jesus vai dizer assim: este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração precisa ser em espírito. Uma adoração em espírito se diz da adoração do melhor, da adoração de todo o ser. Lembrem, quando Lucas registra no capítulo 21, que Jesus está observando as pessoas ofertarem no gasofilaço, quando de repente chega uma viúva e ela vai colocar 2 moedas, e Jesus, para nos deixar o ensinamento, vai falar aos seus discípulos, e Lucas vai registrar, dizendo: esta viúva foi a que mais ofertou. A oferta daquela viúva foi a menor, no sentido de valor, de quantidade, porém ela deu tudo que ela tinha. Neste caso foi uma oferta de fé. Aleluias, mesmo sendo tudo que ela tinha, ela deu na oferta. E ela fez isso senão, irmãos, porque havia uma fé muito grande no coração daquela mulher. E Jesus vai se agradar daquela oferta. E as outras, ele vai dizer, estão dando do que lhes sobeja. Portanto, irmãos, precisamos entender que a adoração ao Senhor é também uma questão de como. E para ilustrar esta questão de como, podemos citar aqui, por exemplo, Davi. Os irmãos devem lembrar quando Davi ele intenta trazer a arca de volta para Jerusalém. Davi está com boas intenções. Davi está agradando a Deus, um homem segundo o coração do Senhor. Davi estava no momento em que a sua vida diante de Deus era aceitável. Deus era com Davi, Deus estava com Davi, e Davi então vai propor trazer de volta a arca para Jerusalém. Porém, o como Davi foi trazer aquela arca, não era como Deus ensinou que se trouxesse. Porque Deus havia ensinado que a arca deveria ser manuseada, conduzida pelos levitas, por através de um varão que atravessava nelas, colocando-se aos ombros dos levitas. E Davi, na boa intenção de trazer a arca do Senhor, vai preparar um carro de boi novinho, próprio para aquele momento. Quem sabe o carro de boi mais bonito,
porque a verdade o rei está preparando. E ele vai trazer a arca do Senhor neste carro de boi. Vai trazer não, vai tentar trazer. Porque no meio do caminho, na trajetória, o carro vai perder. A arca vai para cair. Uzias vai segurar para ela não cair. E Deus vai matá-lo naquele mesmo lugar. Entenda que a intenção era boa. Entenda que o adorador era aceitável, mas o como não era da forma como que Deus ensinou. E porque o como Davi estava fazendo não era aceitável a Deus, Deus permite que tudo aquilo aconteça, e para ensinar ao povo, um homem precisou morrer. No livro de Malaquias, onde nós lemos, no capítulo 1, o último livro do Velho Testamento, como diz, Deus vai usar o profeta Malaquias para repreender os líderes, os sacerdotes. Porque os sacerdotes estavam trazendo diante do Senhor, porque os sacerdotes estavam oferecendo a Deus como Deus não havia ensinado. Estava havendo culto, estava havendo adoração, entre aspas, porque disse no início, e repito, se algo não é aceitável por Deus, logo também não é adoração. Mas não estava como Deus ensinara e requeria. E por isso, no capítulo 1 de Malaquias, o profeta vai repreender duramente os sacerdotes, porque o como, além também de que eles mesmos não estava sendo aceito por Deus. A gente precisa entender, irmãos, o valor do ensinamento bíblico. Jesus mesmo, ele vai dizer: erreis por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando somos ensinados, quando aprendemos segundo a palavra do Senhor, evitamos o erro. É muito tentador, irmãos, ver como muitos cultos estão sendo conduzidos e celebrados por aí, e como tem dado certo. Certo em um sentido, né? Certo em que sentido? No sentido de que as igrejas estão cheias. Certo no sentido de que aparentemente está tudo bom. E para nós líderes, muitas vezes é tentador. Modismos, cultos inovadores que enchem a igreja. E estes cultos, como nesta noite estamos tendo, um culto assim, ó, os irmãos olhando para mim, a palavra sendo ensinada, estão ficando para trás. E muitos não se agradam desse tipo de culto. Porém, aquilo que muitas vezes é tentador, e aquilo que muitas vezes parece estar dando certo, nem sempre significa que está sendo aprovado e aceitável por Deus. Porque nós temos, irmãos, na palavra do Senhor a instrução de como deve ser o nosso culto. Nós temos na palavra do Senhor a instrução de como deve ser a nossa adoração ao Senhor. Quando Paulo, principalmente, ele vai ensinar sobre os cânticos espirituais, os salmos. Quando Paulo, por exemplo, ensina aos Coríntios, ele vai dizer: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina. E Paulo vai dizer: olha, tem revelações, tem línguas estranhas, tem interpretação. No culto ao Senhor,
até estas temos a orientação e a instrução bíblica de como elas devem se dar no culto ao Senhor. Às vezes vemos culto por aí aonde o poder está descendo, mas ao mesmo tempo não há nenhuma ordem, não há decência. E a Bíblia condena este tipo de adoração, este tipo de ajuntamento, porque até mesmo na manifestação espiritual, a ordem e a decência é requerida, de forma que se um está profetizando, que seja apenas 2 ou 3 e que haja intérprete, se não houver, que fique em silêncio falando consigo e com Deus. Queridos, eu ouvi um comentário de alguém dizendo assim: se a Bíblia condena o falar em língua em voz alta no culto público sem interpretação, por que fazemos? E eu lendo esta postagem, ao qual o escritor ali estava tecendo maiores detalhes e informações sobre esse pensamento dele, eu penso, irmãos, algo muito importante. Imagine só, estou eu aqui ministrando, e de repente levanta um irmão ou uma irmã e começa a falar em línguas, e vai falando em línguas, e vai falando em línguas. Não há uma interpretação, nem dele mesmo, nem de um outro, e no entanto ele continua falando em línguas, e eu estou aqui querendo ministrar a palavra. O que é isso, irmãos? O que é isso? Se não desordem. Deus não está se agradando desta manifestação. Deus não está se agradando desta adoração. Mas, imagine agora nós, em um momento da ministração, em que o Espírito Santo de Deus ele começa a falar de uma maneira diferente para a igreja, não diferente das Escrituras, irmãos, mas eu estou dizendo, trazendo uma mensagem de uma forma a qual a igreja começa a sentir, começa a ser tomada por aquela mensagem, num desejo de exaltar e glorificar ao Senhor. E de repente, irmãos, o Espírito de Deus que é ordeiro, enquanto o pregador está falando, está ministrando, e o Espírito começa a agir, trazendo mover, quem sabe línguas, adoração e palavras. O pregador ele se cala por um momento, deixa a igreja adorar o Senhor, e logo em seguida a palavra é retomada normalmente, e todos são edificados para a glória do Senhor. Entenda que até o como é necessário, de forma, irmãos, que nós precisamos tomar cuidado. Eu quero encerrar, falta 5 minutos, e com esses 5 minutos eu consigo encerrar. Jesus está ensinando sobre a adoração. E nós precisamos, irmãos, entender sobretudo uma coisa. Em Malaquias, Deus vai falar algo muito forte. Deus vai dizer assim: quem me dera houvesse alguém que fechasse as portas da minha casa. Entenda que Deus está dizendo: eu prefiro as portas da minha casa fechadas do que se entrem dentro dela para profanar o meu altar. Eu prefiro as portas fechadas do que se entrem dentro dela. Irmãos, entenda que Deus está falando desta forma com aqueles ao qual Ele já repreendeu, Ele já falou, Ele já advertiu e contudo continuam na prática errada. Nós precisamos, irmãos, tomar cuidado, porque a nossa adoração a Deus, o nosso culto ao Senhor, pode muitas vezes por mim e por você, quem sabe, não ser visto com tanta seriedade assim, ao ponto de que quando alguém está louvando, cantando, contando um testemunho, enfim, eu estou longe. Pode por mim, por você talvez não ter tantas
seriedade assim. Mas para Deus, quando nós nos ajuntamos para adorar a Ele, isto é algo sério. Entenda que é como se Deus estivesse dizendo assim: aqueles ao qual Ele já falou, Ele já repreendeu, Ele já chamou ao arrependimento, ao conserto, e continuam insistentemente a entrar diante do Senhor de qualquer jeito, com qualquer tipo de adoração. É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, é melhor você nem entrar do que entrar diante da minha casa, da minha presença, de qualquer forma e de qualquer jeito. Deus vai dizer em Amós capítulo 5, versículo 21 ao 24, não precisa abrir, já estamos encerrando, mas grava aí, Amós capítulo 5, versículo 21 ao 24. Amós vai na mesma forma se levantar e ser usado por Deus para repreender o povo, para dizer ao povo que a adoração, que a solenidade, que os sacrifícios Deus não estava recebendo. Porém, Amós vai levantar e vai dizer: porém, corre adiante de vós o juízo do Senhor. O que eu quero dizer, ou o que os irmãos precisam entender com esta passagem, com esta profecia, ou com esta palavra de Amós? Deus, Ele fala, Deus adverte, Deus chama o homem para o conserto, Deus chama o homem ao arrependimento, mas quando o homem endurece o coração, endurece a cerviz, e continua no erro, continua na falha, e continua desprezando o culto ao Senhor, entrando de qualquer forma, cultuando de qualquer jeito, Deus, irmãos, Ele diz, Ele avisa, Ele profere a sua palavra dizendo que o seu juízo cedo vem. Escuta, igreja do Senhor, isso é a mim e a você. Precisamos ter cuidado sobre como estamos nos aproximando de Deus e como estamos adorando ao Senhor, porque se o fizermos relaxadamente, de qualquer jeito, de forma que Deus não está se agradando, e como nesta noite Ele está falando conosco, nos advertindo, nos repreendendo, nos chamando para a conversa, dizendo: arrependa-te, conserta, toma posição, o culto a mim, a adoração a mim é coisa séria, eu valorizo isso, eu levo isso a sério, eu sou o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Ei, se eu e você continuarmos no erro, continuarmos na falha, continuarmos na desobediência, o juízo de Deus virá sobre as nossas vidas. E isso é sério, irmãos. Lembram de Ananias e Zafira? Eu vou exemplificar isso. Será que tem como mentir para Deus, irmãos? Será que tem como entrar no culto e cantar de boca para fora e Deus está recebendo? Será como fica a minha consciência se nesta noite, este culto, por exemplo, eu não o prestei devidamente ao Senhor? Será como está a minha consciência neste momento diante da sua palavra, sendo que neste culto eu vim aqui, eu estou aqui, mas eu sei que a minha vida não está agradável a Deus, e eu, no entanto, não me arrependi, não confessei a Ele, e não quero sair daqui mudado? Mas Deus, Ele nos ama, irmãos. E é interessante que no livro de Malaquias, capítulo 8, ele inicia falando sobre o amor dele para o povo, para depois começar a acusar os erros dos sacerdotes. Primeiro ele começa falando do amor. Deus nos ama muito, irmãos. É por isso que Ele é longânimo conosco. Ele dá tempo para a gente arrepender, para a gente ouvir, cair em si e voltar para Ele. Mas Ananias e Zafira chegaram diante do Senhor de qualquer jeito. É interessante que Deus vai dizer através de Pedro assim: olha, se vocês tivessem retido para vocês, não seria de vocês. Beleza, vocês venderam. Se não quisessem trazer nada, é seu. Você vendeu. Mas eles venderam e vieram. Alegria, adorar ao Senhor. Trazer estar aqui a parte da herdade que vendemos. Mentira. E na mesma hora Deus vai usar Pedro e vai dizer: olha, por que mentistes ao Senhor?
homens, mas ao próprio Deus. E naquele mesmo instante, Ananias caiu. O juízo de Deus para o temor da congregação veio diante da adoração, digamos assim, como disse, não é falsa, mentirosa, enganadora de Ananias. E posteriormente ele desafia sua mulher a mesma coisa que Ananias. A respeito da adoração, a adoração não é uma questão de onde, mas de quem e de como. Que eu e vocês possamos nos colocar diante do Senhor para prestar-lhe culto. E é por isso que iniciamos com oração, viu? Tem um modismo entre alguns que só chegam após a oração. Mas nós iniciamos com oração justamente para que possamos dobrar os nossos joelhos e reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, e clamar ao Senhor por misericórdia, por compaixão, para que quando levantarmos o joelho e começarmos a louvar, a cantar, o nosso louvor, o nosso cântico, o nosso culto seja aceito por Ele. É uma questão de quem e de como. Queridos, que Deus nos abençoe, que esta palavra pelo Espírito Santo esteja encravada no seu coração, que nós possamos sair daqui melhores, de forma que a apresentação do nosso culto ao Senhor também possa ser melhor oferecida, porque isso para Deus é coisa séria. Vamos de pé, agradecer ao Senhor. Deus te abençoe, viu? Senhor Deus e meu Pai. Meu Deus, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Quantas vezes, Senhor, nos encontramos diante do Senhor para prestarmos ao nosso culto a Ti, de forma, meu Deus, desapercebida, indiferentes, pelas nossas falhas e fraquezas, muitas vezes, ó Pai, deixamos o cansaço físico, as circunstâncias que nos entristecem, que nos magoam, nos fazer, meu Deus, entrar diante do Senhor e apresentarmos, ó Deus, um culto, uma adoração, ó Deus, tão pequena, tão aquém, Senhor, daquilo que de fato o Senhor merece. Mas nesta noite, Senhor, estamos por mais uma vez entendendo pela Tua palavra que a adoração ao Senhor, apesar, meu Deus, de não ser uma questão de onde, é uma questão de quem temos sido nós diante do Senhor na adoração e de como temos prestado nós, o Senhor, a nossa adoração. Que o Senhor, ó Deus, possa, mediante esta palavra, Senhor, trazer em cada um de nós o temor devido ao seu nome. Sim, meu Deus, o temor devido a ajuntamento solene, o temor devido, ó Deus, a esta congregação, quando se ajunta para adorar teu nome, de forma que nós possamos chegar, meu Deus, com tremor e tremor diante do Senhor, para oferecer o melhor, para oferecer aquilo que vem do coração.
diante dos olhos do Senhor. Obrigado, Senhor, por falar conosco nesta noite. Oh, meu Deus, leva-nos em paz aos nossos lares. Guarda e livra-nos, ó Deus, de todo mal. E nos conceda, Deus Santo, um resto de semana abençoado com a doce e santa presença do Senhor. Esta é, meu Deus, a minha oração, em nome de Jesus.